hoje, tudo se resume no estigma, sabe? As pessoas não querem se abrir com saúde mental, até mesmo para propor uma reunião para participar, para falar daquilo que eu dei resistência, é difícil, sabe? Só quando esse caso ele vira manchete, só quando esse caso cai na mídia, só quando é uma família que cobra muito, que ameaça, sabe? Mas diante disso, a gente conhecendo essa história da loucura atravessada por uma deficiência de formação dos profissionais, porque antes a disciplina saúde mental não era obrigatória, era opcional. E ninguém, já que essas pessoas viviam ali como eu vivia na sociedade, então para que eu aprender sobre o lucro, se eu nem vou conviver com o lucro? Então as pessoas não tinham interesse em fazer a disciplina. E também por estigma, corre do louco agride, quem quer? Né? É atender alguém que vai me agredir, não quero se abrir com isso. Então, assim, as questões da saúde mental perpassam muito por esses atravessamentos, pela cultura, pela história. E sabendo disso, a gente sabe que, quem está na atenção primária, faz parte da sociedade, muitas vezes as pessoas que não estudaram sobre o assunto, ou que têm uma resistência sobre. E aí, a gente, como que a colega falou das capacitações, vai que é seu nome? A Mariana. A Mariana lembrou que nós estamos sim fazendo capacitação, essa aproximação do serviço especializado dos CAPs, né, com a atenção primária, no sentido de fortalecimento dessa prática de educação permanente. E nós começamos, foram 9 encontros pela supervisora clínica institucional, ela começou a fazer e convidou os profissionais da rede para estar envolvido. Isso faz parte do projeto nosso, que aí eu gostaria, né, Bruno, de ter uma reunião específica para a gente falar do saúde mental em movimento. O saúde mental em movimento é uma proposta onde nós dividimos a cidade em 4 grandes regiões, agora sim com a proposta de ter psiquiatras. Esses profissionais, 4 profissionais em referência, para a gente garantir no mínimo uma vez ao mês, para que essa equipe esteja lá no território, com reunião, com a agenda garantida, porque muitas vezes, como a saúde mental não é indicada na atenção primária, as pessoas não têm muito serviço, eu também entendo, e elas não querem parar para falar de saúde mental, porque tem outros indicadores. E saúde mental não é um indicador, mas a gestão apoia muito, entendeu essa complexidade, essa necessidade do cuidado de saúde mental no território. Então, a saúde mental não é de CAPS. CAPS é só um lugar na vida. A saúde mental é de onde o paciente precisar e ele mora ali no território que vive e ele precisa ser cuidado lá. Só que nós precisamos também desenvolver um trabalho de educação popular, habilitador, as pessoas não sabem, não conhecem o serviço de educação popular, sensibilização e esse saúde mental e movimento para os profissionais. De capacitar-nos, aproximar dessas pessoas de referência, não é só aquele mês, não. Esse profissional, ele vai ser, a carga horária dele vai ser voltada para isso, de saúde mental e movimento. Ele pode, porque cada grupo, cada equipe vai ter uma estratégia. Nós podemos fazer um e-mail para trocar informação por telefone, sabe? Uma aproximação maior. Eu acredito, até os relatórios, lá o pericial não, mas relatório se pode fazer, para não precisar procurar ir lá no especialista na fila, só para pegar um relatório para ter professor de apoio, só para pegar um relatório para ter um benefício. Esse psiquiatra lá, porque quando eu trabalhei 6 anos na atenção primária, aproximadamente 6, que eu tinha eu, Ricardo, Mariana e o Paulo Nilton, gente, esse tema não chegava em ambulatório, não, eles mesmos faziam. O tema está bem interessante, mas a gente vai ter que interromper, né, e trazer novamente uma nova reunião, né, a questão do saúde mental no movimento, a gente fazer esse debate, nós vamos fazer audiência pública também, como sugestão em relação aos hospitais só de fechamento, né, a institucionalização. Aí fala desiste. Desiste, só desiste. A política desiste. Quero agradecer, certo? Acho que nesse primeiro momento nós ficamos elucidados, né? Nesse primeiro momento, acho que eu entendo que as
dúvidas vão continuar a aparecer, porque é um tema sempre muito interessante, né, e necessário para a nossa sociedade. Então, agradeço e muito feliz pela presença. Eu só queria encerrar para deixar essa informação. Fábio pergunta: o que vai fazer com esse tanto de pessoas? Montes Claros vai construir mais 2 CAPs 24 horas, né, para recurso já, que foi pleiteado esse recurso, cerca de 5 milhões para construir 2 CAPs 24 horas. Nós estamos abrindo outro serviço também, Centro de Congresso e Cultura, que é da rádio, mas é um serviço de tecnologia elétrica, para que as pessoas possam produzir mais arte também e ressignificar e construir estratégias e possibilidades. Então, e com saúde mental e movimento, a proposta de fortalecimento da saúde mental na Santo Mar. Esses são os projetos aí que estão bem encaminhados. Obrigada, viu, gente? E convite nos mais vezes para dialogar sobre a saúde mental, que é muito necessário. E nós precisamos falar mais do que uma vez no ano aqui. Uma vez no ano é insuficiente. Por isso que eu falo muito, porque é difícil chamar a gente. Boa tarde, gente. Primeiramente, eu queria pedir desculpa pelo atraso. O Bruno já até antecipou o convite para nós. Eu atrasei, inclusive, fiquei sábado organizando algumas sessões logísticas para a nossa ação do sábado. Mas a minha presença aqui, já no final, é justamente para reforçar, e agradeço o Bruno por ter antecipado, nos representado nessa missão, mas gostaria de forma pessoal de reforçar o convite para todos os conselheiros, e até na pessoa do FARM, né, representando a presidência aqui, para estar conosco nessa ação. É o encerramento da série de 6 GZ que a gente está fazendo. A gente fez de forma regionalizada, então nós já trabalhamos em todas as regiões de Montes Claros. Sábado agora, dia 7 de novembro, nós trabalharemos a região do Grande Majorás. São quase 30 bairros nesse sábado, daquela região ali. No último, nós trabalhamos 40 bairros da região do Grande Maracanã. Nessa região apenas nós coletamos quase 500 toneladas de inservíveis. E lembre-se que quando a gente fala que a gente coletou quase 500 toneladas de inservíveis, significa dizer que nós coletamos quase 500 toneladas de recipientes que seriam focos de areias. Então vocês devem imaginar o impacto que é isso nos nossos resultados. É um trabalho preventivo. E quero colocar como pessoal a importância do Conselho estar conosco. Nós estamos sentindo falta do Conselho nessas ações desse ano. O pessoal da Independência esteve conosco, no Conselho Local, acho que ela está ali. Mas é importante que todas as regiões tenham essa representatividade. Então, fala na pessoa, na presença, se puder estar, quem puder estar, gente, é muito cedo, já aconteceu também as pessoas chegarem já bem encerrado. Porque a gente inicia, o dispositivo é se iniciar às 7 da manhã. Dali, a gente sai para iniciar os trabalhos. Então, precisa chegar bem cedinho, 6h30 da manhã. É um horário assim, puxado, mas é um horário possível, né, e necessário para que a gente não parte nos trabalhos do dia. Esse trabalho dura todo dia e a gente tem muito trabalho a fazer, então a gente tem que realmente iniciar muito cedo. Então, contamos muito com vocês. É de suma importância a participação popular nas ações para dizer à sociedade: olha, sou conselheiro, estou aqui como representante do povo, né? De certa forma é a participação popular presente, independente do segmento que você representa no conselho, e é você dizer para a sociedade que ela também deve se implicar com isso. Então, participe conosco, estamos contando muito com vocês, para que depois a gente consiga discutir também, né, casos, surta, fato que vai ter, isso já é esperado, estatisticamente, nós teremos uma situação, está prevista uma situação pior do que em 2024, uma situação pior para 2025. Então, a gente precisa trabalhar desde já, nós começamos em setembro, estamos contando com vocês para isso. E
eventos, porque tive alguns compromissos familiares nessas datas. E para quem tem 2 filhos autistas, às vezes é bem complicado a gente conseguir estar presente, somente no horário financeiro, né? Demora a dormir, então a gente também demora a acordar. Sábado é bem chamativo. Vamos partir para o próximo, antes de entrar. Obrigado. Antes de partir para o ponto para a leitura das atas, né, Alexandre? Nós vamos fazer uma votação, colocar para o plenário a perspectiva da reunião, da não reunião do Conselho Municipal de Saúde no mês de janeiro. Devido à mudança de gestão, a gente entende que vai ser um pouco complicado essa reunião na primeira semana, né? Até mesmo a reorganização, como vai ser os fluxos, quem vai estar em cada uma dos espaços e responder as nossas perguntas, às vezes não vai ser tão simples em relação aos pontos. Então, eu sugiro, coloco em votação o recesso do Conselho Municipal de Saúde no mês de janeiro. Eu coloco quem estou favorável, se posiciona para levantar a mão. Aprovado com unanimidade. Só ressaltando, se tiver urgência, nós vamos fazer uma convocação extraordinária, tudo bem? Só para casos realmente urgentes. Esperamos que não tenha.
Eu acho que esse conselho ele chegou até hoje pelo acerto das pessoas que estavam no conselho. Né? E a gente sempre tem a melhorar. Então, eu entendo que nós precisamos de estrutura, né? A gravação é feita com um celular do secretário executivo, acho que a gente precisa ter um equipamento próprio para isso. Nós fazemos reuniões extraordinárias, virtuais, híbridas, nós precisamos ter uma estrutura para fazer isso, né? Uma assinatura própria também para que a gente possa ampliar essas reuniões. Então tem muita coisa que o Conselho precisa evoluir para que a gente possa atender melhor e chegar mais à informação aos usuários. Vamos para então aprovado, né? Recesso, reunião extraordinária, dia presencial, dia 16 de dezembro de 2024, tá certo? O local ainda abre segunda-feira para a apresentação do RDPA parcial. Vamos. Higienização junto à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais para a manutenção do quadro de recursos humanos do Hospital do Estado Clemente Faria. O conselheiro Fábio Ribeiro, presidente em exercício do Conselho Municipal de Saúde Municipal, iniciou a reunião além da convocação e prosseguindo com a pauta. Expediente, justificativo de ausência. Titular Joel Francisco Borges, Mariana Cristina Meira Cumbuí, Lúcio Pimenta Gonçalves, e os últimos, né?
função de apoio à gestão da saúde pública do município de Montes Claros e de reivindicação junto à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais para a manutenção do quadro de recursos humanos do Hospital do Estado do Enem Faria. Apresentação: conselheiro Bruno Pinheiro de Carvalho, diretor da Atenção à Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Contextualiza o conselheiro Bruno que desde 2018 o Estado não convocou profissionais aprovados no concurso público, resultando em um déficit de recursos humanos do Hospital do Estado do Enem Faria. Única unidade 100% SUS entre Belo Horizonte e Salvador. Essencial para Montes Claros e região. Em 2023, em Rio Abril, foi firmada uma alternativa. A Prefeitura contrataria servidores para o hospital com o compromisso de que o Estado assumiria essas contratualizações posteriormente. O termo de convênio que permitia essa contratação municipal encerra-se em 2 de agosto de 2024, sem perspectivas claras de continuidade, gerando risco de desassistência à população. Passou-se, pois, a leitura da função de apoio, cujos pontos principais são comunicação à Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, para reforçar a urgência de o Estado assumir as contratações, considerando a competência estadual sobre a gestão dos recursos humanos. Notificação ao Conselho Estadual de Saúde para solicitar apoio para articular junto à sede de IG uma solução imediata. Notificar o Ministério Público para que tome as providências legais necessárias para evitar a desassistência, mobilização da Uniões, direção do HU do CF no sentido de incentivar a Universidade Estadual de Montes Claros e a direção do hospital a atuarem na resolução do problema. Exigir que todas as autoridades públicas envolvidas atuem com celeridade sob pena de desassistência iminente. Manifestações: conselheiro Washington sugeriu o envio de notificações da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, destacando o papel do deputado Alex Santiago, presidente da Comissão de Saúde, e a Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Montes Claros, dada a relevância do tema. Também foi apontada a necessidade de maior abrangência na comunicação com o Ministério Público, incluindo tanto os âmbitos estadual quanto federal, com destaque para a atuação do Procurador Estadual junto ao Conselho Nacional do Ministério Público. O presidente Farrell concordou com as sugestões e reforçou a importância de unificar a Assembleia Legislativa e a Câmara de Vereadores, ressaltando que a ação do Estado impacta diretamente a qualidade e a quantidade de serviços prestados à população. Ele sugere ajustar a ordem dos itens do documento para incluir a Assembleia como destinatária. O conselheiro Bruno endossou a comunicação com a Assembleia, recomendando que fosse direcionado especialmente à Comissão de Saúde, evitando a impressão de ultrapassar a presidência da Assembleia. Ficou estabelecido, pois, a importância que as comunicações se curricular, respeitando as formalidades institucionais, e sejam enviadas à presidente da Assembleia Legislativa e à Câmara de Vereadores. Como o conselheiro Bruno ressaltou a importância de considerar os representantes do Ministério Público, mencionando a possibilidade de enviar a função ao Procurador-Geral do Estado, além dos destinatários da previsão. A assessoria jurídica da Secretaria Municipal de Saúde, representada pelo Dr. João Wallace, apresentou parecimento técnico sobre a questão. O Dr. Alisson destacou que, como o Estado já está representado pela Secretaria de Estado e o Poder Judiciário pelo Ministério Público, não seria necessário ter o Procurador-Geral como destinatário. O Dr. João completou que o Ministério Público exerce seu papel fiscalizador, enquanto a Secretaria de Estado figura no polo passivo das demandas. É responsável por acionar seus procuradores para os atos administrativos ou judiciários necessários. Assim, concluiu-se que os envios da Secretaria de Estado seriam suficientes para cumprir os objetivos da moção. O conselheiro Bruno propôs que a votação da moção por ele durante a reunião, com a inclusão de 2 ajustes sugeridos, enquanto ele finalizava os posições do texto. A votação foi realizada e a moção foi aprovada com apenas uma inscrição, registrado pelo conselheiro Cláudio Luiz, o qual justificou sua abstenção, explicando que não havia conseguido acessar a reunião desde o início, devido à troca de linhas. Em
impedindo de acompanhar plenamente discussões e alterações feitas. O presidente Fábio reconheceu a falha técnica e se comprometeu a evitar problemas similares em reuniões futuras. Deliberação aprovada com uma abstenção e com os ajustes sugeridos em reunião, moção de apoio à gestão da saúde pública do município consulado e de reivindicação junto à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais para a manutenção do quadro de recursos humanos do Hospital Universitário do Clemente Farias. Encerramento. Nada mais a ver que tratar às 14h45 que encerrou a 244ª reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde Municipal. Estiveram presentes os seguintes conselheiros titulares: Amanda Mendes, Cláudio Luiz Souza Santos, Lúcio Pimenta, Carlos Senhor, Lucimere Marta de Souza Amorim, Maria dos Reis Ribeiro Dias, Rafaela de Souza Freitas, Sandra Simone Mendes Gonçalves Carnieri, Valdeci Alves Costa, Vanessa Sambuda Silva, Washington Luiz Carvalho suplentes, Augusto Ramos de Magalhães Neto, José Xício da Silva, Mônica de Fátima Fernandes Ferreira, Ruth Alves Xavier Silva, Sandra Manelli Fonseca, Thiago Henrique Alves de Souza. A retificação já está pronta. Vai incluir seu nome assim, tá? Ata aprovada? Reunião ordinária. Aos 4 dias do mês de setembro do ano 2024, no plenário da Câmara Municipal de Montes Claros, realizou-se a 446ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Montes Claros, que teve por ordem do dia esclarecimento da gestão municipal sobre a atual situação do processo de construção das UPAs, independência e renascença, esclarecimento da gestão municipal sobre a atual situação dos leitos pediátricos após a reunião com o Ministério Público, apresentação da situação atual dos valores repassados antecipadamente aos prestadores contratados pela Secretaria de Saúde Municipal, referente ao primeiro quadrimestre de 2024, devolutiva sobre a 4ª Conferência Estadual de Gestão do Trabalho e Educação da Saúde Municipal, apresentação de relatório conselheiros sobre visita aos hospitais, a apresentação do plano de trabalho, a declaração de necessidade e o memorando de validação da coordenação estadual dos pontos de atenção especializados. O conselheiro Carlos Senhor, presidente de exercício, iniciou a reunião no momento da convocação, sendo postergadas justificativas de ausência dos conselheiros, que, no entanto, a título de conformidade documental com o padrão das atas serão registradas nesse momento. Expediente: justificativa de ausência: Maurina da Silva Carvalho, Mariana Cristina Vieira Muri, Ludmila Karine Maia Rodrigues, Rosana Soares Ruas, Sandra Vanelli Fonseca, Thiago Henrique Alves de Souza, Damásio Vladimir Silva, Edmilson Alves da Silva, Nayara Oliveira Silva, Ruth Alves Xavier Silva. Informes: a conselheira Sheila Silva Mendes solicitou a palavra, mas não estando presente neste momento, seu informe se deu entre as apresentações dos itens 1 e 2. Adiante registrado. Ordem do dia: esclarecimento da gestão municipal sobre a atual situação do processo de construção das UPAs, independência e renascença. Iniciada a apresentação do Lúcio Pimenta Gonçalves.
Alice Maia, o processo de licitação foi aberto e aprovado pelo COPAC, com parecer favorável da Prefeitura e do controle interno. A licitação iniciada em janeiro de 2024 foi culminada e refeita em março. A análise técnica e parecer jurídico foram finalizadas em maio e junho, respectivamente, e a homologação e a contratação da empresa ocorreram em julho. Entretanto, a construção estava pendente da aprovação da desafetação do terreno pelo CODEMA, o que ocorreu recentemente em reunião. Com a aprovação, resta apenas a emissão da ordem de serviço. A UPA Independência seguiu um processo semelhante ao da UPA Alice Maia. Após a culminação inicial, a nova licitação foi homologada e a empresa contratada em julho. Da mesma forma, a construção depende da liberação do terreno, que foi assim aprovado na última reunião do CODEMA. Antes considerável o número de participantes, a secretária Luz explicou o processo de licitação, destacando uma prática legal e transparente, fundamental para as contratações do setor público, incluindo construções, serviços hospitalares e aquisição de insumos. O presidente Fábio questionou sobre o prazo de construção ao qual esclareceu a secretária Luz ser prevista a conclusão das obras das UPAs para 18 meses, embora historicamente só ia acontecer o extrapolamento desse prazo. O financiamento municipal já disponível, deve acelerar o processo. Não haver mais questionamento ou manifestações do informe, houve o informe retrocitado. Informe extemporâneo, cheio, relata o problema ocorrido na última campanha de vacinação de rádio. O erro de aplicação do vacina resultou na perda do movimento das patas traseiras do cachorro. A dona do animal entrou em contato com a Secretaria de Saúde. O veterinário foi ao local, confirmando o erro de vacinação, que foi realizado de forma intransular, quando não deveria ter sido. O veterinário testou anti-inflamatórios e antibióticos, mas o animal não se recuperou completamente. Chega solicitou à Secretaria de Saúde a realização da capacitação para agentes de vacinação, antes de cada campanha, saltando que novos agentes frequentemente participam sem devida experiência. Ela destacou que o erro poderia ter ocorrido com outros animais e talvez os tutores não tenham informado a Secretaria. A Secretária Municipal de Saúde, Lúcio, disse que o assunto será repassado para a Direção da Vigilância de Saúde, informando que a capacitação já faz parte do cronograma anual e que, no caso, será investigado para verificar falhas. Esclarecimento da gestão municipal sobre a atual situação dos leitos pediátricos após a reunião com o Ministério Público. Apresentação. Conselheira Lúcio, Secretária Municipal de Saúde. O presidente Fábio esclarece previamente uma reunião extraordinária para tratar da questão dos leitos pediátricos, a qual decorreu solicitação para uma reunião do Ministério Público, visando firmar um termo com os prestadores, para que se garantisse a disponibilização desses leitos. E é o desdobramento dessa questão que se refere ao presidente Monte Paulo. A secretária Dulce passa então a apresentar a apresentação da situação, ressaltando que isso, segundo os casos do polo de atendimento, que abrange a população de quase 2 milhões de habitantes da micro-região do Norte de Minas. Existem 10 leitos pediátricos, especialmente UTI, em toda a região. Durante a atual gestão foram abertos mais 10 leitos de UTI pediátrico, no entanto, entraram 10 de 30 leitos, conforme estudo baseado na demanda populacional. Esses leitos não precisam estar centralizados em muitos salários, mas distribuídos pela região, para evitar sobrecarga do município. A implantação desses leitos envolve grande publicidade, sendo financiamento compartilhado entre a União e o Estado, cujo atendimento não se restringe à população local, abrangendo toda a região. Nos últimos 7 anos, houve avanço significativo na ampliação dos leitos de UTI pediátricos em Montes Claros, passando de 2 para 12 leitos em 2018, além do incremento dos leitos de UTI neonatal. Contudo, persistem desafios, especialmente em maio, com o aumento dos casos respiratórios. Em 2022, foram solicitados
Estado da União buscaram a ampliação dos leitos de imediato, resultando em uma resolução estadual que autorizou o financiamento para a construção e equipamento de novos leitos. No início de 2023, diante da crise dos leitos, um convênio emergencial foi firmado com a Santa Casa, em 10 leitos de imediato, essenciais para atender a demanda crescente. Os leitos provisórios, inicialmente custeados pelo município, foram posteriormente garantidos por uma portaria da União, que assegurou o pagamento das diárias até agosto. O Estado manteve a comunicação com as instituições para garantir a continuidade dos 10 leitos destacados até o fim do ano. Atualmente, a taxa de ocupação dos 10 leitos transitórios é de 50%. A Santa Casa e o Hospital Marinheiro foram os responsáveis pela expansão. Teve este uma taxa de ocupação de 123% em abril, com a adição de 10 leitos clínicos e 10 de suporte ventilatório em março, totalizando 33 leitos clínicos pediátricos. Em setembro, mantivemos-se 13 leitos clínicos pediátricos com a taxa de ocupação de 52%. Antes da crise, 10 leitos de UTI pediátrico foram habilitados no Hospital Mário Ribeiro, com 100% de ocupação em abril. Em maio, mais 20 leitos foram adicionados, totalizando 30 leitos de UTI, com pagamento da União. Recentemente foi realizada a contratualização de 10 leitos transitórios de UTI no Hospital Mário Ribeiro, aumentando o total para 28 UTIs transitórios, com carga de ocupação de 65%. As negociações com a Santa Casa foram concluídas, estabelecendo um pagamento médio de R$ 1.700 por diária, com um incentivo fixo de R$ 310 mil. Uma audiência foi solicitada no Ministério Público, resultando na aceitação do Hospital Mário Ribeiro em manter os leitos sob a condição acordada, sem desconto do déficit. Atualmente, o município conta com 20 leitos de UTI pediátrico a mais do que em maio, financiados com recursos municipais. Manifestações. O conselheiro Paulo Luiz de Souza questiona se o contrato havia sido assinado, sendo informado dessa necessidade para a efetivação do contrato. Foi esclarecido pela secretária Dulce que a negociação com a Santa Casa já havia sido concluída há mais de 15 dias e o aditivo do contrato já estava assinado. No caso do Hospital Mário Ribeiro, o processo ainda se encontra em fase de contato jurídico. Durante uma reunião convocada pelo Ministério Público, realizada na sexta-feira, houve uma pequena alteração no contrato do Mário Ribeiro, que foi assinado e seguido. Ficou estabelecido que os 20 leitos, 10 destacados e 10 do Mário Ribeiro, estão com aditivo de contrato assinado até dezembro deste ano. O Paulo também perguntou se o município continuaria financiando esse leito, e foi confirmado que sim, permitindo a central de leitos do Estado utilize esses leitos para crianças de toda a região, sendo o pagamento de responsabilidade do município. A solicitação do apoio financeiro ao Estado para custear o custeio desse leito já foi enviado. O conselheiro presidente Fábio, uma palavra, relata ter estado presente na reunião do Ministério Público, na qual foram também discutidas a antecipação de valores das instituições prestadoras de serviço, uma das quais não cumpre integralmente o contrato e pula débito junto ao Fundo Municipal. O tema será abordado novamente na futura reunião, com a proposta de criar novas regras para a prestação de conta desses valores. Também foi mencionado a garantia de direitos da Santa Casa até o fim do ano e a necessidade de discutir a perspectiva para os demais direitos. Ressaltou-se a importância de evitar a falta de atendimento para crianças e a convocação da sociedade civil organizada para buscar soluções para esses problemas recorrentes. O conselheiro Rogério chama a atenção de todos para problemas de formação médico pediátrico, trazendo o caso de um morador de Correio que não conseguiu vaga de UTI para o filho com meningite, que precisou transferir para Belo Horizonte, demonstrando a gravidade da situação, sendo a falta de pediatras algo que vai além da cidade, fazendo-se necessário provocar essa discussão em outros níveis, como conferências estaduais e nacionais de saúde. A secretária Dulce e o conselheiro Fábio destacam que a formação de novos pediatras é um desafio que deve ser abordado em instâncias estaduais e nacionais, uma vez que há poucos profissionais se especializando na área, o que pode agravar o problema no futuro, sendo a necessidade de formação também
ponto de discussão do conceito tocante à formação de profissionais voltados para as necessidades do SUS, e não apenas para o mercado. Além disso, mecanismos para aumentar a educação continuada dos profissionais de saúde também é uma questão que é sincera. Apresentar 3.3. Apresentação da situação atual dos valores repassados antecipadamente aos prestadores contratados pela Secretaria de Saúde Municipal de referência ao primeiro quadrimestre de 2024. Apresentação. Conselheiro Luiz Comigo, secretário municipal de saúde. Foi apresentado uma análise dos valores repassados antecipadamente pela Secretaria de Saúde aos hospitais contratados, referente ao primeiro quadrimestre de 2024. A cláusula contratual determina que os hospitais recebam 90% do valor contratual de forma pré-fixada, com posterior avaliação do cumprimento de serviço. Após 4 meses de análise, caso o hospital não tenha prestado o serviço acordado, eles são obrigados a devolver o valor correspondente. A avaliação de serviços prestados foi realizada em categorias como atendimento ambulatorial, hospitalar, de alta complexidade, UTI e oncologia. Os resultados demonstraram variações no cumprimento de regras estabelecidas por alguns hospitais, excedendo o quantitativo de financiamento enquanto outros ficaram abaixo do esperado. No caso de déficit, os hospitais poderão devolver os valores em serviços extras ou em parcelas descontadas nos pagamentos mensais. No primeiro quadrimestre, houve uma análise detalhada do cumprimento dos contratos pelos hospitais destacados. Por exemplo, apresentou resultados variados, com 95% do cumprimento de quantidade de contratado em serviços ambulatoriais, mas ultrapassou os valores financeiros devido à realização de procedimentos mais caros. O Hospital Gilson também teve um desempenho superior em quantidade, mas inferior em termos financeiros. As avaliações dos serviços especializados em cardiologia mostraram que os prestadores não alcançaram as metas contratuais, na maioria dos casos, mas pagaram o Hospital Gilson superando as expectativas. Superando as expectativas na área oncológica. A área cuja produção é paga com recursos municipais próprios, visando garantir a agilidade do tratamento. Apesar das variabilidades, todos os hospitais apresentaram déficit em relação ao primeiro contrato, recebendo valor superior ao serviço efetivamente prestado. A Secretaria continuará a negociação com os prestadores para ajustar os pagamentos e a prestação de serviços acordados, conforme os saldos remanescentes a serem devolvidos que foram apontados. Todas as estatísticas de valores podem ser conferidas na gravação na íntegra da reunião, bem como o relatório apresentado disponível nos canais de comunicação do Conselho. Manifestação. O Conselheiro Joel apresentou observação sobre a prioridade de construir de alto custo nos hospitais, destacando que essa prática pode comprometer o cumprimento das metas, já que os prestadores devem optar por serviços mais lucrativos. Ele enfatizou a necessidade de incluir cláusulas de contrato que assegurem a realização de uma porcentagem de procedimento de menor custo, exames cardiológicos essenciais no diagnóstico adequado da atenção primária e saúde. O conselheiro Joel também levantou a questão da origem dos recursos a serem utilizados para pagamentos, a distância, esclarecimento da proporção que provém do Fundo Municipal e do Fundo Nacional. Ele alertou que a falta de atenção aos procedimentos eletivos pode levar a uma sobrecarga nas urgências e tende a ser mais eficazes. O conselheiro fala que o projeto de discussão mencionando uma reunião com o promotor subiu a definição de valor menor para o estatuamento obrigatório dos dados históricos para avaliar o cumprimento das metas pelos prestadores. Ele concordou com o Joel sobre o importante de avaliar a gestão dos procedimentos eletivos e urgências, ressaltando que frequentemente os casos eletivos não realizados se transformam em urgências, impactando negativamente o orçamento. O presidente propôs trazer a pauta nas baixos índices de procedimentos cardiológicos e sugeriu que a comissão responsável pelo acompanhamento de contratos como laboratório cardiológico, apresenta informações sobre a fibra e as razões para os índices insatisfatórios. A conselheira e secretária Lúcia abordou a complexa situação financeira dos hospitais municipais, destacando a necessidade de compreender os custos reais dos serviços prestados pelo sistema de saúde e os recursos recebidos pela instituição. Ela ressaltou que após a pandemia, os hospitais enfrentam grandes dificuldades financeiras, levando a solicitação da metodologia pela Federação dos Hospitais Sanatórios e pelo COSEIS para avaliar a sustentabilidade financeira do serviço. Foi realizado um estudo que analisou os dados financeiros dos anos 2020 e 2022, elevando o déficit significativo de 64 milhões, baseado apenas na tabela do SUS. O
dos estudos. Nesse sentido, o ensino aos pais compensaria esse déficit, proporcional à sua ocupação. O estudo evidenciou que os hospitais conseguiam manter-se financeiramente devido a convênios e recursos de natureza particular. Como resposta à situação, foi proposta uma compensação para cobrir o déficit, que foi aprovada e está sendo implementada. O Conselheiro Cruz também mencionou a implantação de uma tabela diferenciada para a cirurgia, que pode ser até 10 vezes maior que os valores convencionais, além do programa Opera Mais, que incentiva a produção do procedimento cirúrgico. Este programa, lançado pelo Estado e também adotado pelo governo federal, disponibiliza recursos baseados na produção e busca atender as filas de procedimentos que não estão sendo priorizados. A Secretaria de Saúde sugeriu ainda a formação de uma comissão técnica para realizar um novo estudo sobre a situação das hospitais, propondo a inclusão de instituições de ensino para fornecer apoio na análise de contratos e na avaliação de produtos e serviços. Ela enfatizou a importância de um acompanhamento rigoroso para evitar que os hospitais se tornem sustentáveis financeiramente e propôs que, a partir de novembro, o Conselho de Seguro debruce sobre os contratos de produção financeiros, visando garantir o uso eficiente de recursos públicos e a continuidade de serviços para a população. A conselheira Silvana Paiva, do Hospital Santa Casa, e representante dos hospitais, destacou a importância da interpretação correta dos dados financeiros e quantitativos relacionados aos serviços hospitalares. Embora muitos hospitais tenham ultrapassado os limites financeiros, isso não indica uma preferência do procedimento de urgência definido nos eletivos. Pelo contrário, a realização dos procedimentos eletivos é mais vantajoso que termos financeiros e operacionais, uma vez que os pacientes atendidos nesses regimes urgentes geralmente apresentam complicações adicionais que aumentam o custo e o tempo de permanência no hospital. A conselheira ressaltou a realidade enfrentada pela Santa Casa, onde cirurgias frequentemente são canceladas devido à falta de vaga, especialmente em casos críticos, como cirurgia oncológica e neurológica. Silvana questionou se os problemas enfrentados com o socorro são exclusivos do município, ou se são uma questão regional, dado que a superlotação afeta também outras instituições de saúde. Comentou também que a desproporção entre o custo de atendimento e os custos disponíveis, os custos do atendimento e os recursos disponíveis. A alta dos preços de materiais hospitalares, principalmente o pós-pandemia, impacta diretamente na viabilidade do procedimento cirúrgico, como cirurgias cardíacas que sofreram um aumento significativo nos custos. Ele enfatizou que a quantidade de atendimento não reflete a complexidade dos casos e muitos pacientes chegam ao hospital com múltiplas comorbidades, elevando o custo de tratamento. A falta de atenção preventiva na atenção primária é apontada como uma das causas para o aumento dos casos que demandam hospitalização. Pacientes que deveriam ser tratados de atenção básica acabam necessitando de internação prolongada, gerando sobrecarga do sistema hospitalar. Ademais, concluiu a conselheira destacando a necessidade do melhor entendimento por parte dos gestores e profissionais de saúde sobre a importância da atenção primária na prevenção, visando reduzir a complexidade dos casos que chegam aos hospitais e melhorar a eficácia do sistema de saúde como todo. Por isso, o futuro está sendo organizado para avaliar a avaliação do debate da questão. O Conselho Prova para Luiz Mesa, presidente e secretário de saúde, ressaltou as cobranças feitas quanto à revalidação do contrato temporário dos profissionais do Hospital do Estado, destacando que nessa reunião decidiram não prorrogar. O município notificou o Conselho Estadual de Saúde do Centro Público e, como resultado, o hospital lançou o edital para a contratação provisória do hospital de profissionais. Contudo, a Lei 14.343 estabelece o piso salarial da enfermagem não estava sendo respeitado. Uma notificação foi enviada ao HU e a expectativa é que a situação seja corrigida. O conselheiro também mencionou participação na Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e Gestão de Saúde e Educação de Saúde, agradecendo ao delegado do município que representaram as propostas da Conferência Municipal em Belo Horizonte. O município foi reconhecido pelo Estado e as propostas aprovadas foram bem recebidas. Em nome do Conselho, Cláudio parabenizou os delegados que se dedicaram à defesa da saúde pública e à luta por investimentos adequados para o setor. Proposta inversão da ordem das apresentações
listando o plenário de acordo ou a inversão do próximo ponto alto pelo item 3.6 da colocação. Preserva-se a numeração de âmbito de caso. Apresentação do plano de trabalho e declaração da necessidade de memorando de validação da coordenação estadual dos pontos de admissão especializadas. Apresentação: Clarice Igreja de Oliveira Marcos, referência técnica. Clarice, para solenizar a ciência do Conselho, apresentou a validação dos planos de trabalho para a aplicação do recurso estadual para a admissão especializada. Ela destacou o projeto de saúde em redes e a necessidade de indicar unidades especializadas para a continuidade e cuidado. Informou que uma nota técnica foi distribuída para orientar o uso adequado de recursos mencionando duas estágios, INAM e CAPMAS, e elenco materiais que podem ser adquiridos. As unidades beneficiadas foram escolhidas pelo município, como a Policlínica Augusto Correia Machado, responsável pela atenção à criança, e a Policlínica Carlos José do Espírito Santo, pela saúde da mulher e a atenção à hipertensão diabética. Foram apresentadas as bases legais concernentes a diretrizes e parâmetros de recursos e estruturação do serviço, bem como os planos para suas respectivas aplicações. Já havia sido previamente disponibilizado ao Conselho os planos de trabalho e a especificação dos materiais, valor e finalidade. A pretensão é que o valor total de R$1 milhão seja utilizado, com o processo de licitação previsto para o mês corrente. O planejamento baseado nas necessidades demandadas pela equipe técnica local, que corresponde às diretrizes da nota técnica. O conselheiro Dulce sugere que seja feita a apresentação das situações específicas do município e desenhe uma previsão para o início das ações do próximo ano. A dos países 2. O Conselho será convidado para participar da apresentação do processo consolidado. Por fim, enfatiza que foram recebidos memorandos do Estado em julho e houve uma manifestação favorável à atividade dos danos. Todos os conselheiros estão cientes da autorização do projeto que foi aprovado anteriormente, sendo necessário esclarecer com a implantação foi entender simples. O motivo sobre a Conferência Estadual de Gestão do Trabalho. Apresentação: fato. Presente exercício do Conselho, delegado eleito representando o Conselho para a quarta conferência, o presidente começa parabenizando os delegados pela participação na Conferência Estadual, realizada entre 26 e 28 de agosto de 2024, destacando que, embora o município não se faz, tivesse outros delegados, apenas 6 conseguiram participar, pois os delegados não obtiveram deliberação. Mesmo assim, a representatividade é positiva e as propostas aprovadas foram levadas à conferência. A conferência trouxe muitos aprendizados, assevera o conselheiro, especialmente sobre a logística. Os delegados mostraram enfrentar dificuldades de transporte, já que no local da conferência ficava 14 km de distância e não havia transporte público direto, ressaltando uma longa e desconfortável espera. Ressaltou deste modo a necessidade de melhorar a logística para garantir a participação adequada dos delegados. Apesar desse contratempo, Fábio elogiou o local da conferência para a mesa do Conselho Estadual de Saúde por organização, exigindo, porém, a falta de informações claras sobre como chegar ao local do evento. Fábio também destaca a preparação dos delegados consulares, que teve propostas bem organizadas, participaram ativamente dos debates sobre as políticas públicas de saúde, com foco na educação e trabalho de saúde. Ele identifica como um desafio garantir a participação efetiva dos delegados e conselheiros, sugerindo que o conselho se organizar melhor para permitir uma participação mais ampla da sociedade, principalmente dos trabalhadores que não têm dificuldades de orientar suas atividades. Fábio também ressalta a ausência de jovens na conferência, que compromete o futuro do SUS, visto que muitos jovens não entendem a importância do sistema de saúde pública. O conselheiro Cláudio, que também participou da conferência, o delegado representante do município, destacou que durante a conferência foi informado a todos os delegados que os municípios estavam tornando delegados como usuários ou prestadores de serviço, e que havia um equívoco nessa prática. Ele explicou que, se o delegado fosse um profissional de saúde, ele não poderia ser considerado um usuário, mesmo que não atuasse diretamente no município. Isso gerou questionamento sobre a representatividade adequada dos delegados. Nesse sentido, o Fábio complementou, dizendo que, embora o trabalhador de saúde seja um usuário que se tem nas conferências, deve representar os trabalhadores de saúde, e não os usuários. Ele destacou que se os delegados forem indicados como usuários
principalmente devido à dificuldade de conciliar compromissos pessoais e profissionais. Ele também mencionou que a conferência aconteceu durante a semana, o que dificulta a participação de muitos conselheiros. Por exemplo, o conselheiro usuário que não conseguiu liberar do seu trabalho para participar. Vale ressaltar a importância de pensar esses fatores, pois o esvaziamento das conferências está se tornando um problema. Ele parabenizou o município pela realização da conferência, ressaltando que menos de 10% dos municípios está realizado e apenas 78 dos 853 municípios enviaram delegados. Vale também comentou sobre a baixa representatividade da loja de Minas na conferência. Apesar de ter 30 faculdades e 98 conselheiros eleitos, enviaram delegados. Vale também comentou sobre a baixa representatividade na conferência estadual. Apesar de ter 30 faculdades, apesar de ter 30 faculdades, 98 conselheiros eleitos, a região só teve direito a 4 vagas. Só teve direito a 4 vagas, enquanto outras cidades, que estão votando, enviaram mais delegados. Ele defendeu a necessidade de criar uma moção para abordar essa questão da representatividade. A conselheira Dulce relembra o processo histórico da construção do sistema único de saúde, que teve origem no movimento popular da década de 80. Ele enfatiza que a participação popular foi crucial para a criação do sistema público, gratuito e universal, que atendesse a todos, não apenas a trabalhadores formais. A participação popular dos SUS se dá principalmente por meio de conselhos de saúde, que se unem mensalmente das conferências, que começa em nível municipal, passa para o Estado e chega em nível federal, levando propostas para ser debatidas e eventualmente transformadas em políticas públicas. Ela observa que nos últimos anos houve uma desmobilização dessa participação que enfraquece o SUS. Você acredita que essa desmobilização é em parte a responsabilidade dos próprios conselheiros, sendo necessário um esforço maior para envolver novas pessoas no processo, especialmente mais jovens. Ela alerta que se esse cenário não mudar, as mesmas pessoas continuarão participando das conferências, evitando a renovação e fortalecimento do discurso. Reforça a secretária que é essencial envolver pessoas novas com ideias e necessidades diferentes para fortalecer as políticas públicas e o próprio SUS. Além disso, o SUS menciona os ataques que o SUS tem sofrido, tanto no que diz respeito ao financiamento quanto na tabela de pagamento defasado. Ela destaca que os prestadores de serviços quando da defasagem da tabela, enquanto quem acompanha o financiamento do sistema questiona o volume de recursos destinados ao SUS. Essa situação se dá em espaço frágil e só pode se fortalecer sobre a inovação e mais participação. Por isso, elogia a criação dos conselhos locais de saúde, uma boa estratégia para renovar os conselhos municipais de saúde e conseguiu substituir mais de 90% dos membros. Ela sugere a criação de grupos de conselheiros antigos para pensar de forma a envolver novas pessoas, além de incluir as universidades nesse processo. E é preciso que o municipal pode ser um exemplo para o país no fortalecimento e participação popular no SUS. Conselheiro Fábio. O conselheiro Fábio concorda com a secretária Dulce e ressalta a importância de trazer juventude para a discussão sobre o SUS. Ela aponta que uma das pautas da conferência foi justamente garantir que essas novas gerações possam participar mais ativamente nos processos de controle social. Fala sugere que o conselho reflita sobre o tipo de conselho que querem para o próximo ano e sobre estruturas necessárias para garantir o trabalho de qualidade. Ele também comenta que a conferência discutiu 3 eixos principais. O primeiro, o fortalecimento do controle social da participação popular, com foco nos conselhos. O segundo eixo trata da valorização da força de trabalho do SUS, defendendo um trabalho digno, decente, seguro e econômico. E o terceiro eixo aborda a questão da educação e saúde, ressaltando a importância de garantir que os trabalhadores de saúde tenham tempo e condições adequadas para a sua capacitação
fruto do trabalho forte do Conselho, que essas contribuições ajudam a fortalecer o debate. Por fim, o presidente agradece o comparecimento dos estudantes presentes, reconhecendo a importância da participação deles no fortalecimento do Conselho. Expressa seu desejo de que eles continuem desenvolvendo as discussões e debates para garantir a continuidade e inovação do trabalho realizado no SUS. O Conselho propõe que a participação das conferências não se limite apenas à presença física, sugerindo o uso de tecnologias que permitam a participação virtual, destacando a importância de adaptar-se às estruturas das reuniões e conferências para garantir inclusão e opinião de forma efetiva. Vale, por fim, concordou com as discussões sobre o SUS devem ser interligadas com a educação, enfatizando a importância de incluir esses temas nos currículos da educação básica, técnica e superior. Outras, a necessidade de garantir tempo para capacitação dos trabalhadores, ressaltando que a população muitas vezes não compreende que, para receber serviço de qualidade, os profissionais precisam de treinamentos adequados. E detalhes são quatro: apresentação do relatório do conselheiro sobre o visita aos hospitais, a apresentação do conselheiro chega, representando a Associação Brasileira, foi realizado o relatório de visita ao hospital universitário no dia 21 de setembro de 2024, com a participação do conselheiro Sheila, Mônica de Fábio Fernandes Ferreira e na Luísa Batista da Silva. A visita ocorreu em resposta a uma denúncia que o paciente aguardava mais de 25 dias na fila de urgência de ortopedia. O HU reconheceu a existência de uma fila de urgência apontando 3 problemas principais: superlotação da ortopedia, falta de leite de retaguarda e alguns funcionários, especialmente anestesistas. O HU destacou que, devido à sua natureza de hospital universitário, não recebe esse tipo de produtividade do governo federal, o que dificulta a remuneração competitiva dos anestesistas. Em média, o HU realiza 6 a 7 cirurgias ortopédicas por dia. Com 90% dessas cirurgias resultantes de acidente de trânsito envolvendo motocicleta. Outro problema identificado foi a falta de anestesia, porque as cirurgias de urgência têm uma ordem de prioridade, sendo feita conforme disponibilidade. Foi sugerido pelo hospital ações preventivas, como campanha educativa com a polícia militar e o trânsito para reduzir acidentes de moto, além de capacitar médicos e agentes de saúde para identificar idosos frágeis e oferecer apoio domiciliar com incentivo à fisioterapia para esses idosos. O HU também sugeriu regulamentar e melhorar o fluxo de leite e retaguarda em todos os hospitais. A visita terminou com a recomendação de que faltam visitar outros hospitais para avaliação mais completa. Manifestações. A conselheira do uso sugere a comissão, além de outros hospitais, também usa o setor de regulação da Secretaria Municipal de Saúde. Ela decidiu a ação dos conselheiros em visita, em loco, e considera que as respostas dos hospitais sobre superlotação e falta de leite de retaguarda devem ser encontradas com os dados da regulação, que possui informação sobre a solicitação de transferência e dos resultados dessas solicitações. Ela sugere uma análise detalhada dos dados para verificar se a superlotação está, de fato, relacionada à falta de profissionais ou à falha do sistema de regulação. Isso reforça a importância de cruzar os dados obtidos com as informações da Secretaria para a avaliação mais completa e para avançar nas soluções. Ela questiona se os contratos temporários profissionais foram renovados, comprometidos, sugere que a comissão seja livre, sem a participação de pessoas da regulação para garantir parcialidade e informação de justiça. Foi citado ainda que as sugestões da comissão devem passar por aprovação do Conselho Analista as propostas de levar ao plenário. A conselheira Aniele Costa se relata o caso de um paciente novo que fez a cirurgia para a recolocação de uma prótese. E após a operação, a prótese saiu do lugar. Ela está há 43 dias no forno dele, com um custo diário de R$150. O paciente poderia ser liberado para tratar a infecção em casa, diz a conselheira, e retornar para a cirurgia quando necessário. Mas isso não ocorre. A sugestão é que o fluxo de pacientes seja mais eficiente, liberando leite para outras pessoas utilizando o uso de antibiótico e acompanhamento associado. A conselheira Duda enfatiza o uso, a importância do uso da auditoria da regulação para registrar o nome do paciente e o tempo em que ele sai do hospital, devendo a equipe médica uma avaliação da situação.
ouvidoria o canal oficial do SUS, que pode acelerar o processo. Além disso, foi recomendada a coleta de informações mais detalhadas, de modo que os dados técnicos possam ser cruzados por serviços para embasar melhor as decisões. O segundo fato é sobre a reunião com a regulação, após a visita ao hospital para consultar o relatório sobre a situação de sua necessidade e definir providências. Foi proposta a anotação prevista do próximo passo e foi aprovado por todos que a reunião com a regulação fosse agendada antes da reunião de visita aos hospitais. O Conselheiro Lúcio solicitou a realização da reunião extraordinária no fim de setembro para a apresentação do segundo relatório quadro trimestral. Isso que é o caso, é o fim do mês. Em relação à vacinação levantada no informe da Conselheira Cheira, geralmente foi esclarecido que não houve início oficial do evento do médico, embora todo evento devesse ser registrado. A única ocorrência registrada foi no animal que se estudou e recebeu a analgesia da equipe, após a avaliação da determinada doutora Maria. A coordenação do CCZ não foi informada de outros eventos do médico. Também foi comentado que a capacitação foram realizadas e as capacitações foram realizadas tanto para a administração quanto para o registro. E qualquer evento médico precisa ser relatado para a investigação do conselheiro de treinamento. O conselheiro lógico começou o caso animal, constatando que o procedimento seguido pela equipe veterinária foi adequado, com investigação administrada no animal e continua recebendo acompanhamento. E a oportunidade para animais é complicado. E mencionou que o seu próprio cachorro, ao ser vacinado, reagiu de forma muito intensa, causando um relatório. Ele reagiu e reforçou que o manejo de animais requer cuidado, como de focinheira, e que a situação precisa ser observada de forma clara e vigorosa. Deliberação. Aprovado pela unidade que há de reunião com a regulação e a partir da responsabilidade da lei de novas visitas aos hospitais. Encerramento. Encaminhada da reunião, o presidente fala e lei aos colegios de que anote os contatos dos conselheiros municipais de saúde para cobrir qualquer questão e que seja necessário também o acompanhamento de informações e atualização sobre o controle social. Para justificar de audiência, o princípio registrado foram mencionados. Nada mais além de tratar as 16 o presidente chegou a quadrada para o centésima, quadragésima, sexta reunião ordinária. Agradecendo a todos o nome pela peça da convocação. Foi a presidente dos seguintes conselheiros: Amanda, Ana Maria, Cláudio, Dulce, Manuela, Farley, Joel, Francisco, Marilda, Sheila, Silvana, Valdeci, Vanessa, Washington, Bruno Pinheiro, Daniela, Cristina, Daniela Santos, Imaculada Conceição, Jamilson, Lucinei, Mônica de Fátima, Rogério e Terezinha Ramos. Ata para aprovação. As demais, tem quantas preparadas para fazer já tem, nós temos em torno de 5 atas. Eu vou colocar no grupo as atas, aí vocês vão fazer nas colocações e a gente já chega aqui para votar, tá bom? Aí eu vou perguntar, aí a gente vai fazer quem tem algum ponto para elucidar, a gente elucida e aprova, tá bom? E tem as outras atas também que foram feitas pelo Márcio, que nós vamos também colocar para que a gente possa já aprovar. Tá bom.
todos. Dia 16 nós vamos ter um grande revial, então se prepare. Hoje a gente vai fazer. A Chile acabou de mandar um áudio. Ela falou que